Olá, seres humaninhos, tudo bem com vocês? Meu nome é Natália Helena Pave, sou acadêmica do quarto período de Fisioterapia no Centro Universitário Alfredo Nasser. Hoje vou falar com vocês sobre anatomia palpatória na prática clínica, uma interpretação do teste de Addison. Este trabalho foi destinado à disciplina de anatomia palpatória e teve orientação do docente Eduardo Afonso de Oliveira. Os objetivos do trabalho, então, foram compreender, por meio da observação dos sintomas nervosos e ou vasculares, o funcionamento deste teste, verificando assim a sua eficácia. A metodologia utilizada foi a coleta de dados a partir da leitura de artigos, dos quais foram selecionados 7 para compor o corpo do trabalho. Dando início, então, ao tema abordado, primeiramente a gente vai falar da síndrome do desfiladeiro torácico e, posteriormente, sobre o teste em si. A síndrome do desfiladeiro torácico, então, é uma patologia decorrente da compressão anormal do plexo braquial na região entre a primeira costela e a clavícula. E ela vai ter como principal indicador o teste de Addison. O teste de Addison, então, esse nome ele vem do cirurgião norte-americano Alfred Washington Addison, que foi o pioneiro em neurocirurgias e cirurgias vasculares. O teste, então, ele tem por finalidade avaliar a disfunção nervovascular que afeta a extremidade do membro superior, que seria o braço, o antebraço e ou as mãos, conhecida como a síndrome do desfiladeiro torácico, SDT. A partir de discussões, resultados e ou análise de dados, foi encontrado que o complexo da articulação do ombro ele vai englobar várias estruturas de tecidos diferentes. Esse fato é recorrente principalmente nas articulações triaxiais, que vão ser aquelas que realizam todos os 3 graus de movimento. É sempre fundamental, com uma boa avaliação física, ter esse conhecimento das estruturas, compreender as suas funções, para a gente posteriormente poder aplicá-las. Então, vamos começar pela visão mais anatômica do desfiladeiro torácico. Ele é formado pelos músculos escaleno anterior e médio, pela clavícula, pela primeira costela, pelo músculo subclávio e pelo peitoral menor. Por ele, então, vão transitar os vasos subclávios axilares e o plexo braquial. Nessa região, ela vai ser composta por sítios estreitos devido às estruturas osteoligamentares, musculares e neurovasculares. Qualquer, então, variação anatômica ou estruturas anômalas, elas vão poder diminuir ainda mais, né, este local e causar uma compressão neurovascular. E isso vai provocar, então, a síndrome, né? Existem 3 locais clássicos de compressão que a gente vai ver a seguir, né? O primeiro local, então, é o triângulo intercóstalo-esquelênico, que ele é visto na primeira figura, e vai ser a região estabelecida pelos músculos escaleno médio, escaleno anterior e pela borda superior da primeira costela. Entre os escalenos superiormente vai estar o plexo braquial e inferiormente a artéria subclávia. A veia subclávia ela vai passar anteriormente ao músculo escaleno anterior. O segundo espaço vai ser o costo clavicular. Como a gente pode ver na segunda imagem circulada, ele vai ser composto pela face anterior da primeira costela e pelo terço interno e médio da clavícula. Sob essa, então, vai existir o músculo subclávio e o ligamento costo-coracoide. Esse espaço ele vai abrigar a veia subclávia anteriormente e posteriormente ele vai abrigar a artéria axilar e as divisões do plexo braquial. O terceiro e último espaço é o retrocoracopeitoral, né? Como a gente pode ver na terceira imagem circulada, o feixe vasculonervoso ele vai sair do espaço anterior e penetrar por um canal estreito, limitado pela porção inicial do músculo peitoral menor e o seu tendão de inserção no processo coracoide da escápula. E esse ele já vai abrigar de dentro para fora, né? Respectivamente a veia e a artéria subclávia e os cordões do plexo braquial. O teste de Addison, então, falando mais dele, ele vai ser um teste clínico-físico, que ele vai ser utilizado como uma importante ferramenta para se indicar a síndrome, né? Ele consiste, então, em uma avaliação do ritmo da frequência cardíaca, através do pulso, na região do punho, antes e após a manobra de compressão do desfiladeiro. Tudo isso que a gente veio falando é devido à suspeita de um comprometimento vascular nervoso ou ambos,
que vão decorrer de uma compressão, então, de origem variada. Esse teste ele vai se caracterizar positivo quando vamos detectar uma deficiência, né, de um aporte sanguíneo ou nervoso para as extremidades do braço. Quando, então, a frequência cardíaca dela vai reduzir ou cessar em relação ao comparativo de antes da manobra, o teste vai dar positivo. Como que funciona, então, os primeiros passos, a execução desse teste? Primeiramente, o paciente vai ser posicionado em posição anatômica ortostática, que seria a mais conhecida como em pé. Os braços, então, vão ser estendidos, né, do paciente, e o avaliador vai ter um contato de uma das mãos dele, como a gente pode ver aqui, sobre o punho, né, do paciente. Com os 4 dedos, ele vai posicionar na porção anterior e o polegar, ele vai fazer a apreensão, dando estabilidade, então, e precisão, né, para verificação do ritmo vascular. A outra mão do avaliador, ela vai servir de estabilizador, né, na porção superior do ombro para evitar possíveis compensações posturais do paciente, que é muito comum. Como funciona, então, depois desse posicionamento que o avaliador faz, como funciona a execução, então, do teste? Vai ser realizada de forma passiva, a extensão, então, combinada com uma leve abdução do braço, né, e rotação lateral de ombro, com o auxílio da mão, que está posicionada mais distal. Com a outra mão, estabilizando, então, o ombro, né, o avaliador ele vai solicitar ao paciente uma inclinação de pescoço contralateral ao lado do braço avaliado, ao mesmo tempo que inspira e realiza a apneia. Em questão dessa inclinação do pescoço contralateral, há uma variação em relação à literatura, né? Vai depender muito qual literatura o avaliador vai querer utilizar. Se ele vai querer utilizar essa dos autores que falam que é para contralateral, ou autores que falam que é no mesmo sentido do mesmo lado, que ele vai virar, fazer essa inclinação do braço que está sendo avaliado. Então, vai depender qual literatura o avaliador quer seguir. Então, durante todo esse teste, né, o avaliador vai estar sempre ali observando o pulso do paciente. Vou mostrar para vocês aqui um videozinho que fica mais explicadinho como funciona esse teste. Nesse teste, ele vai fazer a inclinação para o lado do mesmo sentido, né? Então, ficou mais claro ver o avaliador mostrando no paciente, né? Como funciona a lógica clínica, então? O teste, ele vai partir dessa hipótese de uma compressão de nervos do plexo braquial e ou vascular, então, a partir dos sintomas de perda de sensibilidade, que seria a parestesia, o formigamento, né? A dor ou sensação de frio na extremidade do membro superior, que seria o braço, antebraço e ou mãos. Para descartar, então, outras patologias que vão ter os mesmos sintomas, né? Semelhantes a SDT, temos a síndrome do túnel do carpo, a hernia de disco cervical, vai ser sempre, então, realizado esse teste de Addison. Como a gente já falou antes, o movimento de extensão com abdução e rotação lateral do braço, combinado com a inclinação contralateral ou no mesmo sentido, do pescoço, vai provocar uma compressão mecânica, então, né, das estruturas nervovasculares, mais especificamente, então, essa compressão no plexo neural braquial, da artéria subclávia, da veia subclávia ou qualquer combinação desses vasos. Ainda, né, esse teste de Addison, com esse teste, é possível detectar a causa da compressão, se foi queda da clavícula, encurtamento do músculo peitoral menor ou encurtamento dos músculos escalênicos. A partir de todos os artigos que a gente leu, dos vídeos que a gente olhou, a gente pode concluir que sim, o teste de Addison é de suma importância para o diagnóstico da síndrome do desfiladeiro torácico, que, como a gente falou antes, é uma patologia acarretada pela compressão dinâmica de nervos ou vasos entre a clavícula e a primeira costela. Então, essa manobra de Addison, ela vai permitir que o fisioterapeuta analise o ritmo da frequência, né, cardíaca na região do punho para o laudo positivo ou negativo da doença. Então, é de suma importância fazer esse teste.
Aqui são as referências que a gente utilizou para compor o trabalho, em função dos artigos, vídeos. Meu muito obrigado, eu espero ter contribuído um pouquinho com vocês, falando sobre esse assunto. Tchau, obrigado!